jogadora, né? A gente retorna agora aqui, né? A gente retorna agora aqui para dar continuidade ao nosso curso em exercícios para o concurso, né, de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. CESP, nós vamos pegar você, não é isso? Então vamos agora para a próxima questão na sua tela. Na sua tela agora a questão de número 8, né? Vamos lá. O princípio da última ratio. Professor, quando eu faço a leitura, né, eu sempre li ratio. E ratinho, não, filhão. Rácio. Né? O princípio, o último argumento, né? A última razão. Rácio. O princípio da última rácio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa somente cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime ou permitir. Caramba, o Sérgio meteu essa lá no agente Polícia Civil de Pernambuco em 2016, né? Pelo amor de Deus, né? É questão errada, né? Nada a ver. Princípio da intervenção mínima também pode aparecer na... Ó, Sérgio adora esse princípio, tá? Também pode aparecer na sua tela na sua própria princípio da necessidade, beleza? Então o que esse princípio prega, né? Esse princípio defende o seguinte, né? A rotulagem desse princípio. Somente é legítima a intervenção do direito penal para se constituir meio indispensável para a proteção de determinado bem ou interesse, quando não for possível a tutela através de outros ramos do direito. Eu vou chamar a sua atenção, professor, mas parece um pouco um princípio da subsidiariedade, tem o mesmo viés lá do princípio da subsidiariedade. Para falar a verdade, o princípio da intervenção mínima tem ligação íntima com os princípios da subsidiariedade, princípio da insignificância, princípio da fragmentariedade, tá? Muito importante isso aqui, tá? Veja, o direito penal, comigo aqui, o direito penal ele deve ser mínimo, direito penal mínimo, né? Por isso que eu tenho, né, esse estudo, né, de direito penal mínimo, né, essa denominação de direito penal mínimo, ou seja, decorre da intervenção mínima do direito penal. Se é possível aplicação de institutos despenalizadores e não necessariamente um cerceamento de liberdade da vítima, eu vou aplicar um instituto despenalizador. A intervenção do direito penal nas liberdades públicas deve ser uma intervenção mínima. Deu para entender? O direito penal é subsidiário. Não é isso? Se eu tenho outros ramos do direito que podem resolver um determinado conflito, é esse ramo que eu vou utilizar. Direito administrativo, por exemplo. Né? O direito penal, ele é a última ratio, né? Veja, ele fica ali, né, como um soldado reserva, né? Um exemplo, buscando lá a frase de Hungria, quando se trata do princípio da subsidiariedade no conflito aparente de normas, né? Ele fala lá da norma subsidiária. E eu agora vou trazer esse termo para cá e vou falar o seguinte: o direito penal é um soldado reserva. Não se resolveu o conflito através de outro ramo de direito, entra aí o direito penal, beleza? Comigo na tela. Comigo na tela, porque esse denominado de intervenção mínima da necessidade, direito penal mínimo, se contrapõe ao que eu vou chamar de direito penal máximo, que também tem o nome de hipertrofia do direito penal. O professor Sérgio está com essa pegada? Não sei, eu estou jogando duro, tá certo? E é tranquilo, comigo aqui. Direito penal máximo é você utilizar o direito penal para criminalizar qualquer tipo de conduta. Não há qualquer fragmentação, né, de bens jurídicos, não há fragmentação de condutas, né? Você utiliza o direito penal para criminalizar qualquer tipo de conduta. É o que você tem hoje, e aí recebe um pouco de crítica a lei de crimes hediondos nesse sentido, né? Porque, veja, está dando um tratamento mais gravoso a determinadas condutas e não se resolve o problema da criminalidade, da violência, né? Se utilizar o direito penal, por exemplo, para criminalizar condutas que poderiam ser evitadas através de um outro ramo do direito, o direito administrativo, por exemplo, com aplicação de multas. Deu para entender? É a hipertrofia do direito penal, um direito penal expansivo. Né? É o direito penal expansivo. Então, a intervenção mínima se contrapõe ao direito penal máximo. Hipertrofia do direito penal expansivo. Beleza? Tranquilo? Então tem essa concepção na hora da sua prova que você vai matar. Aqui comigo, porque, como eu falei, né, o princípio da intervenção mínima tem ligação com o princípio da subsidiariedade, insignificância e fragmentariedade, que a gente inclusive vai ver mais à frente. Então eu volto aqui, né, para a questão errada, né, eu volto para ir para a questão de número 9, né,
Então saio da questão número 8 e vou para a questão de número 9. O princípio da fragmentariedade, ó, que tem uma ligação lá com o princípio da intervenção mínima, ou do caráter fragmentário do direito penal, quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer dos verbos da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento do tipo penal. Questão errada, né? Questão errada, né? Ele está até falando aqui de... quando eu tenho multiplicidade, quando eu tenho diversos verbos do tipo, né, num tipo penal, eu tenho aí, no conflito aprende norma, né? Eu tenho lá, para dirimir aquele conflito, eu tenho o princípio da alternatividade, que na verdade vai incidir lá naquele tipo misto, né? Tipo misto, ou de condutas múltiplas, né? Bacana. Questão errada, né? Viajou aqui, CESP, né? Muito tranquilo essa questão. Quando eu falo de princípio da fragmentariedade, é importante. O princípio da fragmentariedade, que apresenta fundamental importância para a consecução do direito penal, é corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal. É isso? Tinha falado já acerca do princípio da intervenção mínima. Nesse sentido, segundo esse princípio, diante de tantas violações e transgressões, seleciona aquela considerada mais importante e de maior necessidade de criminalização, objetivando a proteção de bens jurídicos, que através do processo seletivo são considerados relevantes. Professor, me explica aqui comigo. Fragmentariedade. O direito ele tem que ser fragmentário. Beleza? Que decorre, inclusive, essa concepção lá da intervenção mínima. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Primeiro você seleciona, fragmentariedade está ligada à seleção de bens jurídicos. Tá? Bens jurídicos, eu tenho que selecionar os bens jurídicos relevantes. O direito penal não pode ser utilizado para proteção de todos, não, todos os bens jurídicos não, são bens jurídicos relevantes, para considerar um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. O Tício está conduzindo o seu veículo. Aí ele passou por uma placa, e a placa está dizendo lá, velocidade máxima 60 km por hora. Ele passou a 70 km por hora. E também, na fragmentariedade, eu tenho também seleção de condutas. Após eu selecionar o bem jurídico, eu tenho que selecionar aquelas condutas que realmente têm a potencialidade de lesar aquele bem jurídico. Ou seja, condutas que lesam o bem jurídico ou têm a potencialidade de expor aquele bem jurídico à lesão, a um dano. Tá certo? Bacana, tranquilo. Então eu tenho o Tício lá. O Tício, 60 km por hora. Ele passou a 70. Beleza? Tá. Quando eu falo de trânsito, né, eu tenho que me preocupar com o bem jurídico, segurança viária, né, incolumidade pública também. Segurança viária e incolumidade pública, os bens jurídicos quando você trata de crime de trânsito. Beleza. Será que eu vou criminalizar o Tício porque ele ultrapassou a velocidade permitida na via? Criminalizar? Será que eu não posso utilizar um direito administrativo para puni-lo com a aplicação de uma multa? Entenderam ou não? Então veja, essa conduta é uma conduta que não há necessidade de fragmentá-la para dar uma roupagem criminosa a essa conduta. Não há necessidade. Eu vou resolver através de um direito administrativo, por exemplo. Tá dando para entender? A aplicação de multa. Agora, se o Tício está... aí eu ainda, né? Eu estou ali protegendo bem jurídico, segurança viária, mas está conduzindo um veículo após ingestão de bebida alcoólica, aí eu vou criminalizar. Uma conduta com a potencialidade de lesão bem maior. O Tício está conduzindo um veículo automotor, disputando racha ou pega, violação perigosa. Vou criminalizar. Tá dando para entender o caráter fragmentário do direito penal? Né? Eu tenho que, primeiro, selecionar os bens jurídicos mais relevantes, e a partir dessa seleção, eu também tenho que verificar as condutas que realmente venham a lesar ou colocar esse bem jurídico, expor esse bem jurídico a um perigo de lesão. Bacana, né? Essa é a fragmentariedade. Você vai verificar a fragmentariedade ligada a essa seletividade de bens jurídicos. Beleza? Tranquilo, vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, seletividade, né, de bens jurídicos e condutas, né, que venham a lesar ou colocar esse bem jurídico, expor esse bem jurídico à lesão. Tranquilo? Beleza. Vem comigo então na tela para a questão de número 10. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade
não alcançarão os parentes do autor do delito. Questão errada, né? Professor, mas como é errada se eu já li isso? Calma, filhão, não é errada a questão, porque você até leu isso lá no bojo do artigo 5º, né? Que positivou aí o princípio da intranscendência, que pode aparecer na sua prova assim, ó, princípio da intranscendência, princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal. Então, prevê, né, a Constituição menciona lá, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores contra eles executados até o limite do patrimônio transferido. O que o SESP fez? O SESP pegou o seguinte, armou uma pegadinha para você. Como na redação aqui do inciso menciona nenhuma pena, ele aproveitou esse termo pena e meteu o princípio da individualização da pena e aí você caiu. Beleza? Aqui é o princípio da intranscendência, da personalidade ou da responsabilidade pessoal. Tranquilo? Fica esperto. Cuidado com a pegadinha. Eu tenho o princípio da intranscendência. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Mas eu também tenho o princípio da transcendentalidade. Tá? Transcendentalidade. Fica ligado. O que é esse princípio, né? O princípio da transcendentalidade. Esse princípio, também chamado de alteridade, é o princípio que fundamenta a não punição de pensamentos, sentimentos e ideias. Ninguém pode ser punido por causar mal a si próprio. O princípio aqui da alteridade. Então veja, há necessidade, comigo aqui, há necessidade da exteriorização do fato. Inclusive esse princípio tem ligação, também chamado, alguns chamam de princípio da exteriorização do fato. Então, veja, não basta só, eu quero matar o Mévio, vou ser punido por isso? Não. Então, veja, eu tenho que materializar esse fato. Tá certo? Não se pune pensamentos, como também não se pune, por exemplo, a autolesão. Ações que não venham a prejudicar bem jurídico terceiro. Se eu tenho determinada ação que venha prejudicar apenas meu bem jurídico, eu não posso ser punido por isso. É por isso que eu não tenho a punibilidade do suicídio, do suicídio. O que se pune é a participação, conduta de participação em suicídio. Participação em suicídio, e não do suicídio. Você tem hoje a discussão lá do porte de drogas para uso próprio. Ora, o cara está usando droga, está causando mal a si próprio. Por que criminalizar essa conduta? E o princípio da alteridade. Então tem isso, tem essa discussão aí. Fica ligado, então, acerca desse princípio. E é muito interessante porque tem uma questão que cai muito em prova, acerca do dano. Vamos supor que o Mévio venha a danificar, atear fogo no seu próprio veículo. Ele não vai responder por dano, mas fica ligado. Se ele está aí ateando fogo no próprio veículo, mas para receber um seguro, aí afasta o princípio da alteridade. Por quê? Porque, na verdade, essa ação dele, muito embora venha a cair em bem próprio, mas há uma repercussão econômica na esfera jurídica de terceiro, ou seja, a seguradora tem que pagar. É por isso que eu tenho lá, a tipificação, um delito de estelionato, uma das formas de outras fraudes, é isso, a causa de dano na intenção de receber, por exemplo, um seguro. Um seguro de veículo. Então é importante isso. O agente que promove uma autolesão para receber um seguro por isso. Entenderam ou não? Então fica esperto aí. Volta comigo na tela. Então fica ligado, é intranscendência, tá? Então é intranscendência. Não vai fazer confusão com esse outro termo aqui, que pode te pegar na prova. Tá? Importante ainda acerca da responsabilidade, Eu trato aqui do princípio da responsabilidade pessoal. Eu vou chamar a sua atenção porque a responsabilidade de direito penal, a responsabilidade ela é subjetiva. O agente só responde se agir com dolo ou culpa, e não objetiva, Não há que se falar em responsabilidade penal objetiva. Aí sim, o que é o princípio da individualização da pena? Que a questão menciona lá, trata-se do princípio da individualização da não. O princípio da individualização da pena tem uma outra concepção. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: as penas que são possíveis: privação, restrição de liberdade, perda de bens,
multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Eu vou chamar a sua atenção. A própria Constituição veda aquelas penas consideradas cruéis. Tá certo? É possível a pena de morte? Sim, somente no estado, nas situações de estado de guerra declarada, né? Então vamos ficar espertos aí acerca dessa possibilidade da pena de morte. Tá. O princípio da individualização da pena é muito importante quando você raciocina com concurso de pessoas. Olha eu fazendo um link lá no concurso de pessoas. É porque o artigo 29, né, que adota a teoria monista, que não vai aparecer porque não cai concurso de pessoas, mas veja, mas o nome, né, da teoria para você saber. Teoria monista, monística ou unitária, né? É a teoria que fundamenta o artigo 29. Então vamos lá, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorrer para o crime, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade. Na medida da sua culpabilidade aqui, o juiz ele tem que analisar individualmente cada comparsa, né? Cada coautor daquele delito, né? Ou o partícipe também, que está na figura de partícipe, comigo aqui. Isso quer dizer que quem pratica crime em concurso de pessoas não necessariamente recebe a mesma pena, não. Inclusive, muito embora o partícipe, né, essa possibilidade, a participação de menor importância, receber uma pena diminuída em relação ao autor, eu posso ter um partícipe que venha receber uma pena maior que o autor, sabia disso? Porque, olha, quem concorre para o crime responde nas penas daquele crime, na medida da sua culpabilidade. Ou seja, tem que se analisar, quando ele fala culpabilidade, ele está falando, olha, na medida da sua pessoalidade, ou seja, eu tenho que verificar os antecedentes criminais. Então eu tenho o Tício que praticou delito com o Mévio. E ele deu uma chave mista para o Mévio foi lá e furtou um veículo. O Mévio entrou agora na vida criminosa. É o primeiro delito que ele praticou. E o Tício, que não praticou o verbo do tipo, só emprestou a chave, rapaz, o cara já pratica crimes há muito tempo. Há a possibilidade do Tício receber uma pena maior que o Mévio. Por quê? Porque a pena é individualizada. Eu não tenho que aplicar a mesma pena, né? Aquele é partícipe, mesmo que fosse um coautor. A pena ela tem que ser individualizada. É a individualização da pena, né? Isso tem sede constitucional. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. Eu volto aqui, né? Questão 10 errada, beleza? E, enfim, vou para a questão de número 11. De acordo com o entendimento pacífico no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação. Questão errada, né? Questão errada, porque inclusive eu tenho entendimento do STF já nesse sentido da permanência, né, da criminalização dessa conduta. É importante quando eu trago do princípio da adequação social. O princípio da adequação social surgiu como uma regra de hermenêutica, ou seja, possibilita a exclusão de condutas que, embora se ajustem formalmente a um tipo penal, tipicidade formal, não são mais consideradas objeto de reprovação social e, por essa razão, se tornam socialmente aceitas ou adequadas. Então aqui comigo, não basta que eu tenha apenas uma tipificação formal da conduta. Essa conduta ela tem que trazer uma repercussão social. Entenderam ou não? Então veja, essa é a visão do direito penal. É por isso que hoje se questiona muito. Ora, o jogo do bicho, por exemplo, já é uma conduta, né? Aqueles que defendem a revogação lá do dispositivo que trata do jogo do bicho, ou seja, entende que o jogo do bicho perdeu seu caráter criminoso com a aplicabilidade do princípio da adequação social, porque é uma conduta que a sociedade, né, a sociedade já aceita. Por que criminalizar essa conduta? Então, muito embora o princípio da adequação social, né, tenha esse viés, que não basta só a criminalização de uma conduta formalmente, eu tenho que também ter uma repulsa social dessa conduta por parte da sociedade. O princípio da adequação social tem essa visão. O STF e o STJ entendem que não há possibilidade da banalização desse princípio. Beleza? Vem comigo na tela. Tá? Então veja, concluindo aqui acerca do princípio da adequação social, portanto, não pode ser considerado criminoso o comportamento humano que, embora tipificado em lei, formalmente lei, não afronta o sentimento social de justiça, ou seja, não basta a tipificação formal da conduta. Há necessidade, aqui coloquei até aqui entre aspas, né? Há necessidade da tipificação social da conduta.
Beleza? Tipificação social. Ou seja, o que é essa tipificação social? Visão social da conduta como uma transgressão. Beleza? Tranquilo. Tá. E o que o STF, o STJ entende? E eu já estava falando, o STF, o STJ entende que não há possibilidade da banalização desse princípio. Tanto é que o STJ, né, editou a súmula 502. Princípio da legalidade, princípio da adequação social, súmula 502. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no 184, parágrafo 2º, né, que trata lá do direito do autor, né, que é o bem jurídico protegido, né, o direito do autor e a criminalização daquela conduta tem essa visão, tá certo? Aí aqui continua, né? A conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, a venda de CDs e DVDs piratas, muito embora você possa verificar em qualquer esquina, né, da sua cidade, o indivíduo lá vendendo DVDs e CDs piratas, muito embora você venha verificar a possibilidade da aplicação do princípio da adequação, porque muito embora seja formalmente típico, a sociedade já não se acha ali o tecido social, né, já não causa tanta repercussão, né, a sociedade já não vê como se fosse uma transgressão. É isso que acontece hoje, para falar a verdade. O STJ falou, opa, peraí, não. Aqui não vem banalizar não. Então soltou a súmula 502, afastando a aplicação do princípio da adequação social. Não só em relação a vendas de CDs e DVDs piratas, como também o STJ tem essa visão em relação ao jogo do bicho, e por isso que eu tenho inclusive uma súmula, né? Uma súmula que foi editada para indicar a responsabilidade penal daquele intermediário quando da prática do jogo do bicho. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela que eu tenho a súmula 551 do STJ. Súmula 51 do STJ. A punição do intermediador no jogo do bicho independe da identificação do apostador ou do banqueiro. Então, veja, o STJ, né, indiretamente, aqui o STJ reconhece, né, a roupagem contravencional lá do artigo 58, né? O artigo 58 continua sendo aí uma contravenção penal. Não há que se falar da revogação dessa contravenção do jogo do bicho com base no princípio da adequação social, bem como a venda de CDs e DVDs piratas. Também não há possibilidade do entendimento da revogação dessa conduta com base no princípio da adequação social, porque o STJ entende que não há possibilidade da banalização desse princípio, né? O princípio deve ser usado? Sim, mas veja, em casos excepcionais. Tranquilo? Bacana, né? Tá, vamos para a questão número 12. Acerca da aplicação da lei penal, pode-se afirmar que o crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira cometido no território da República da Argentina fica sujeito à lei do Brasil, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Questão correta, né? Questão correta. Eu tenho aqui um caso de extraterritorialidade incondicionada, né? Veja, um crime contra a fé pública de autarquia estadual. É importante, quando eu trato de territorialidade, o Brasil adota o princípio da territorialidade absoluta? Não. A territorialidade mitigada, temperada ou relativizada. Por que isso? Porque, veja, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos no território nacional. Então eu posso ter aqui um crime cometido no território nacional praticado por um diplomata, por exemplo, que praticou um homicídio, que eu não vou aplicar a lei brasileira. Então, a aplicação da lei brasileira no território brasileiro não é absoluta, beleza? Há a possibilidade da não aplicação da lei brasileira a esse fato. Então, esse princípio da aplicação da lei brasileira nos fatos ocorridos no território brasileiro, ele é relativo, tá? E não só isso, porque também decorre da relatividade a aplicação da lei brasileira quando o fato ocorre no exterior. Então veja, aplica-se a lei brasileira aos fatos ocorridos no Brasil. Sim, mas eu também posso aplicar a lei brasileira aos fatos que ocorreram fora do Brasil. Entenderam ou não? Então não é absoluto, é relativizado esse princípio, né? Então é territorialidade mitigada, temperada ou relativizada. Professor, me fala o seguinte, então se um diplomata praticar um homicídio aqui no Brasil, não se aplica a lei brasileira. Ah, ele vai ficar impune? Eu não falei isso. Aí será aplicada a lei estrangeira. Ah, professor, a lei estrangeira sendo aplicada no Brasil? Sim. É mesmo, é. Aí eu tenho a chamada
Intraterritorialidade, comigo na tela. Intraterritorialidade. Intraterritorialidade. A aplicação da lei estrangeira aos fatos ocorridos no território brasileiro. É intraterritorialidade. Beleza? Tranquilo. Veja que ainda decorre desse princípio da territorialidade mitigada, temperada, relativizada, a denominada passagem inocente. Lei 8.617. Então, veja, a passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Tem a possibilidade, é claro, de fundeio e parada decorrente de navegação e fiscalização. Professor, o que é essa passagem inocente? Comigo aqui. Passagem inocente é o seguinte, eu tenho um navio mercante. Aí ele está passando aqui no Brasil, por questões geográficas, beleza? Está indo lá para a Argentina. Saiu um determinado país, está indo para a Argentina e passou aqui no Brasil, enfim. E ocorreu um homicídio dentro desse navio, em território brasileiro. Eu vou aplicar a lei brasileira? Veja, não aplico a lei brasileira, porque a incidência lá da lei 8.617/93, não é isso? Que decorre aí de acordos internacionais. Se o navio passa apenas, por questão geográfica no território brasileiro, e acaba ocorrendo um homicídio dentro desse navio, eu não aplico a lei brasileira. Beleza? É a denominada passagem inocente, que a doutrina aponta que não só é aplicável, não só se aplica aos navios, como também às aeronaves também, é uma extensão. A lei 8.617 faz referência às embarcações, aos navios, mas há uma extensão também às aeronaves. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque o que acontece? Eu gosto quando você fala, vem comigo na tela. Então eu tenho a territorialidade. Beleza? Tranquilo. Agora veja, eu posso aplicar a lei brasileira aos fatos que ocorreram fora do Brasil. Não posso? Posso. Aí eu tenho a chamada extraterritorialidade. Extraterritorialidade. A aplicação da lei brasileira aos fatos que ocorreram fora do Brasil. A extraterritorialidade ela pode ser condicionada ou incondicionada. Quando, por exemplo, eu tenho crimes contra a vida e liberdade do presidente, eu não falei patrimônio. O CESP vai jogar patrimônio aqui, beleza? Contra a vida ou liberdade do presidente, a extraterritorialidade é incondicionada. Ainda que o agente seja condenado e cumprido pena lá no exterior, ele sendo condenado no Brasil, também vai cumprir aqui. Só que aí entra a previsão lá do artigo 8º. Eu tenho que ter a detração penal para evitar o bis e idem. Calma que a gente vai tratar de detração penal na próxima questão. Tá, então fica esperto que aqui eu tenho a extraterritorialidade incondicionada. Não interessa se o agente foi processado, julgado e condenado e cumpriu pena no exterior. Se ele foi condenado, processado e julgado aqui no Brasil também, vai cumprir pena aqui também. Eu apenas vou diminuir o tempo que ele cumpriu no exterior. Agora veja, eu estou tratando de extraterritorialidade incondicionada. Então quais são os casos? Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio, fé pública, União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista. Aí, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Beleza? Tranquilo? Importante então, Importante. Tá. E o princípio aqui é o princípio real da defesa ou da proteção. Tá? Princípio real da defesa ou da proteção. Princípio real. Os crimes também praticados contra a administração pública. Aí, princípio real da defesa ou da proteção. Os crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço, beleza? Complementando aqui. Tranquilo. Tá. Aqui eu tenho os casos de extraterritorialidade incondicionada, como também tem aqui do genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil, enfim. Tá. Então o que me importa aqui é que, ainda que o agente tenha cometido crime no exterior, tenha sido processado, julgado e condenado e cumpriu pena lá, ele vai cumprir no Brasil também, mas eu tenho essa possibilidade da diminuição da pena utilizando lá o artigo 8º da lei. Beleza? Tranquilo. Vamos seguindo ainda para a questão de número 13. Então aqui a questão de número 12 correta, porque é um crime contra a fé pública, de autarquia estadual, de autarquia, não é isso? E aqui a gente tem aqui, crime contra o patrimônio ou fé pública, de União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia, não é isso? Importante então. Bacana. Vamos lá.
para a questão de número 13. Questão boa essa questão, número 13. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. E ali cumpriu 6 anos da pena privativa de liberdade. 6 anos. Pelo mesmo crime, também foi condenado no Brasil a pena privativa de liberdade de igual a 10 anos. Né? Aqui, na Argentina, onde é o local? Ah, tá, no exterior não falou local. Tá, exterior. 6. No Brasil, 10, não é isso? Na pena privativa no Brasil, 10. Tranquilo. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. 10 anos e 2 meses. 10 anos e 2 meses. Não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. E aí, professor? Aí, ó. Questão correta, errada. Professor, aí vem a pegadinha. Se liga. Artigo 8º. Questão errada. Vamos lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, não é isso? Que é o caso da questão, ou nela é computada quando idênticas. Esse artigo 8º de tração penal, ele tem o objetivo de evitar o quê? O bis idem, não é isso? Então a gente tem no direito penal o princípio do non bis idem. Então aqui ele tem a intenção de evitar o bis idem, ou seja, a pessoa ser punida 2 vezes pelo mesmo fato, né? Aqui ela vai ser punida, vai cumprir no Brasil? Sim, mas vai cumprir a diferença. Aí eu vou chamar a sua atenção. Cuidado! Artigo 8º se aplica a extraterritorialidade incondicionada. Volta aqui, volta. Tráfico de drogas. É um caso de extraterritorialidade incondicionada ou condicionada? Ah, professor, não sei. Aqui, ó. Aqui eu tenho os casos de extraterritorialidade incondicionada, onde eu aplico o artigo 8º. Concorda comigo? Concorda, professor? Me diz aqui onde você encontra tráfico de drogas aqui. E não tem não, então tráfico de drogas. Professor, então como fica essa situação? Aí, filho, e se não é incondicionada, é um caso de extraterritorialidade condicionada, concorda comigo? Condicionada? Sim, condicionada. Então vamos verificar as condições, né? Artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2. Entrar o agente no território brasileiro, ser o fato punível também no país em que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Agora aqui, ó, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Se ele cumpriu a pena lá, ó, e é tráfico, não interessa se ele foi condenado, processado e condenado aqui no Brasil, não vai cumprir nada aqui, zero. Então não sai igual um louco aplicando, aqui comigo, não sai igual um louco aplicando a detração penal sem saber se é um caso de extraterritorialidade condicionada ou incondicionada. A detração penal vai ser aplicada nos casos de extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Porque na condicionada, uma das condições é o cara não ter cumprido a pena no exterior. Deu para entender? É claro que tem provas que o cara não se liga. Aí o cara coloca lá, né? E aí você tem que marcar como correto, coloca lá. Segundo o Código Penal, se o Tício cometeu um crime no exterior e lá cumpriu uma pena de 4 anos. E no Brasil foi também processado, julgado, condenado a uma pena de 6 anos. Né? No Brasil terá que cumprir 2 anos, que seria a diferença. Aí eles colocam lá, mas eles não explicam se é condicionado ou incondicionado. Entenderam? Aí você pega um examinador mais atento, como esse daqui, que ele aprontou essa questão, colocou lá na matemática certinho o que faltava e jogou para você meter a detração. Tu colocou a detração, deu o cálculo certo, correto, e errou a questão. Entendeu? Então fica esperto aí nessa questão. Se a questão não aprofundava em letrona da lei, você vai botar no artigo 8º. Ah, professor, porque aqui no artigo 8º, vamos lá, letrona da lei. A pena no estrangeiro atenua a pena imposta pelo Brasil pelo mesmo crime. Aqui não fala se é um crime de extraterritorialidade condicionada ou incondicionada, fala o mesmo crime. Quando diversa ou nela é imputada quando idênticas. Beleza? Mas aqui você sabe que esse crime tem que se encontrar lá nos casos de extraterritorialidade incondicionada. Tranquilo? Aqui comigo. Aqui comigo porque agora a gente vai fazer um intervalo e voltamos aí no próximo bloco.